Oi, galera. Eu vim fazer um desabafo e ajudar as pessoas que estão passando por isso também. Ó, Foxy. Olha minhas unhas. Enfim, gente, queria falar que eu tô a um passo do suicídio mesmo. Eu vou num show hoje, inclusive, mais tarde. E depois disso eu já vou ter vivido minha vida bem, não vou precisar mais fazer nada, tá ligado? Enfim, eu queria falar que, tipo, eu passei por um relacionamento enquanto eu tava numa fase muito ruim da minha depressão, né? E eu queria explicar mais como foi isso. O relacionamento foi bom, sabe? Eu namorei alguém legal, me tratou bem. Claro, teve muitas coisas ruins que ele fez e não vou tirar a culpa dele nem nada. E por isso que não foi culpa minha, que não foi só culpa minha que não deu certo e etc. Mas a gente terminou, né? E, tipo assim, eu senti que quando a gente terminou, eu tava desesperada. Porque estar com ele mascarava tudo que eu sentia, toda a minha depressão mais maligna, assim, sabe? Tipo, eu já ia me matar, eu já tava assim, só que, tipo, eu ainda tava vivendo, sabe? Tipo, eu tava curtindo, eu ainda tava falando com ele, eu não tava decompondo na minha cama, né? Que eu acho que esse é o máximo, né? Mas, enfim. E estar com ele me trouxe essa falsa sensação de ainda estar viva, sabe? Então, quando a gente terminou, eu entrei muito em desespero e eu queria tanto ele de volta. E não era mais porque eu amava ele, sabe? Eu não sei se eu amei ele, na verdade, gente, porque eu acho que amor é uma coisa muito profunda. E eu amo poucas pessoas na minha vida. E a pessoa que eu mais amei foi minha melhor amiga. Que, tipo assim, não foi amor romântico, mas, tipo, amor é tudo, né? E foi o maior amor que eu já senti. Tanto de me sentir amada, tanto de amar alguém. E a minha amiga, desde que eu tenho 3 anos de idade, ela sempre esteve comigo. E eu não sentia isso com ele, sabe? Não era. Eu gostei muito dele, claro, mas não era isso. Então eu sabia que, no fundo, eu sabia que o meu desespero não era porque eu amava muito ele, que sei lá o que. Era porque ele tava sendo um tipo de remédio pra mim, sabe? E. Ai. E tipo assim. Eu quero falar que estar com ele piorou tudo. Tudo, tudo, tudo. Porque eu mascarava. Então eu nunca enfrentei. Porque eu já, sabe, eu não tive a oportunidade de enfrentar o que eu tava sentindo. Então eu quero falar pra vocês que estão passando por isso e sentem que a última esperança de vida de vocês é um relacionamento, que seja de amizade, romântico, e acabou, sabe? E vocês sentem que vocês não vão conseguir se sentir vivos sem a pessoa. Não é a pessoa. Não é, gente, é você. Entendeu? É você que tá enfrentando tudo isso pela primeira vez. Entendeu? Não primeira, porque é claro que você enfrentou durante, antes. Mas durante o tempo, você mascara muito o que você tá sentindo. E quando você termina, que você recebe esse baque, sabe? E a gente chegou a voltar uma vez. E eu sei que quando a gente... Nossa, meu travesseiro tá bem torto. Quando a gente voltou, eu não tava mais apaixonada por ele, eu não sentia mais nada. Mas eu não me sentia agoniada. Eu não me sentia morta, entendeu? Eu não sentia que eu tava sem esperança. Mas isso era porque, tipo, eu criei uma dependência. Porque quando você tá com alguém, essa é a pessoa mais próxima sua, com quem você conversa, é quem tá ali com você, sabe? Então você não se sente sozinha.
mesmo que você não esteja, mesmo que não seja a única pessoa que você conversa, mesmo isso, sabe? Você não se sente sozinho. E é falso, gente. É muito falso. Quando você tá passando por uma depressão, por algum sentimento muito forte, ruim, sabe? Não dá pra você se apoiar em alguém. Não dá. Porque essa pessoa, você não controla ela. Você não controla o que ela vai falar, você não controla o que ela vai fazer, você não controla isso. Então, você não pode se depender. E eu sei que isso é muito óbvio, sabe? Todo mundo sabe disso, que há dependência é ruim, etc. Mas é uma coisa que, tipo, viver isso é muito diferente, porque você não sabe na hora. Você não vê que é isso, entendeu? E quando você chega nesse ponto de já... Porque fazem meses já que a gente terminou. E quando você consegue racionalizar o que tá acontecendo, você percebe isso. Então, não entra em um relacionamento. Mesmo que você goste muito da pessoa, mesmo que essa pessoa esteja te apoiando muito. Nossa, minha sobrancelha tá falha, com fotos. Mesmo que essa pessoa, tipo... Enfim, não faz isso, tá? Você não vai conseguir melhorar. Se você não tava tentando fazer isso antes, sabe? E esse desespero que você sente quando você termina, nunca é amor, tá? Amor não é desespero. Então, não é, gente, não é isso. Quando você termina com alguém que você ama e que você não queria ter terminado, não é esse o sentimento, essa necessidade de ter a pessoa de volta. É um sentimento ruim. É ruim, é tudo, mas não é amor, gente. É falso, tá? E eu não consegui enfrentar nada disso antes. Nossa, gente, eu não sou assim, tá? Eu sou mais bonitinha. É porque eu tô com esse ângulo e parece que... Enfim. Eu... Ainda mais porque, sabe? Não parece que você tá criando uma dependência da pessoa. Se você tem outras pessoas. Porque eu tenho uma ótima rede de amigos. Gosto muito de todos eles. Todos eles me fazem bem. E eu tinha um namorado. Então eu pensei, pô, não é dependência se eu tenho outras pessoas. Se eu tenho... Gente, é a pior coisa, tá? Você se anula, entendeu? E tudo parece ser o fim do mundo, sabe? Então, eu não tô conseguindo falar bem porque eu tô meio fora. Mas é isso, entendeu? E tipo, você não precisa de ninguém, tá? Você só precisa de você. E se você tá percebendo que você tá ruim quando você tá com a pessoa, mas, tipo, porque eu sabia que eu tava passando um momento muito ruim, eu já não tinha mais futuro, sabe? Mas eu ainda tava lá. E se você tem essa noção, termina, cara. Se você ama a pessoa que você tá, se você gosta muito da pessoa que você tá, mas você tá assim, explica pra ela, explica que... Não, entendeu? Não dá. Que você tem que se cuidar. E... é isso, tá? Meu sonho, né? Queria fazer psicologia. Porque eu queria muito ajudar as pessoas. Porque eu sei como é se sentir no fim do poço, eu sei como é se sentir sozinho, eu sei de tudo isso. E eu queria conseguir ajudar as pessoas, sabe?
todos os meus sonhos tem a ver com isso, tem a ver com ajudar. Porque eu sei como é ruim se sentir assim. Então, como eu não vou conseguir fazer isso, eu quero ajudar vocês. Pobre 3 visualizações. Mas ajudar vocês a serem melhor, a se cuidarem, a entenderem. Então, não façam o que eu fiz. Definitivamente não se matem. Se cuidem, tá? E entenda o que é amar, o que é desespero. E saiba quando você tem que se amar também. Senão tudo vai ser ruim. É muito ruim ter que se despedir de si mesma. Ter que se despedir de tudo que você tem. É muito ruim. Façam isso, tá?